Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você quer abrir a palavra de Deus comigo em João 16, 33. O Senhor, Ele venceu todas as coisas. Jesus Cristo venceu todas as coisas. Nada ficou fora de sua vitória. João 16, 33 fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Coloque sua mão sobre a Bíblia, o que você estiver usando, feche seus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra, nós somos o teu povo, somos aqueles que esperam, confiam, necessitam da tua voz, da tua direção, necessitam da revelação que vem dos céus, necessitam da confirmação para os passos. Por isso nos reunimos aqui para te adorar, para te bendizer, para te engrandecer, mas de ti também receber. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tome em tuas mãos essa casa, essa reunião, essa transmissão, esse culto, a tua palavra, o teu povo, inclusive a mim, porque nada somos e nada temos se o Senhor não nos fizer, não nos der. O homem nada tem se do alto não for entregue. Por isso, meu Deus, confiando, porque a tua palavra fala que onde o teu Espírito Santo estiver, ali haverá liberdade. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cumpre os preceitos, desígnios eternos, maravilhosos, detalhados no coração de cada um presente nesse culto. Seja presencialmente, virtualmente, que haja um poder, uma explosão nos corações, que haja uma luz, Pai, que envia sobre toda a treva e que retroceda tudo que não vem de ti, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nos reunimos em teu nome. E diz a tua palavra: onde dois ou mais estiverem, o Senhor estaria. E o que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós ligamos, Pai, o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, para sermos vencedores em ti. Porque não há outro plano, não há outro projeto, não há nada que seja contrário à tua vontade. Por isso, Senhor Deus, rasgamos o nosso coração, para que o preceito que ela for pregada, ela se cumpra em nossas vidas. Assim nós oramos e consagramos a ti esse momento, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. E amém. Jesus, Ele explana o Evangelho, Ele informa que haveria lutas, dificuldades, aflições. Explica que tudo aquilo que Ele está informando era simplesmente para que eu e você não viéssemos a ser pegos de surpresa, de calça curta, para que a paz permanecesse em nós. Só que no final desse versículo, Ele fala, Ele informa: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a relevância de Jesus me informar e te informar de que Ele foi vencedor, de que Ele já tinha vencido o mundo, de que Ele estava perto de cumprir a sua carreira, e era necessário que eu e você entendesse o nível de vitória estabelecida por Jesus. O que eu e você precisamos conhecer desde já nesse versículo é que os maiores inimigos e as maiores batalhas estarão nas emoções. Quem está aqui diz amém. Jesus não fala outro tipo de passagem que irá acontecer. No mundo passais por aflições. O Senhor estava falando que eu e você seríamos bombardeados de sentimentos, de emoções. A nossa alma seria afligida, que nós teríamos dores na alma, que nós teríamos dores nos sentimentos,
que nós seríamos afligidos nas emoções. O Senhor não fala de circunstâncias simplesmente carnais, simplesmente físicas, mas o Senhor aborda e fala sobre aflições, sendo os lugares aonde eu e você temos que vencer as maiores guerras. O que é relevante nós entendermos? Há um princípio espiritual que nós precisamos saber, entender e crer, que tudo que não vencemos nos domina. Fala para a pessoa do outro lado: tudo que você não vencer vai te dominar. Esse é um princípio espiritual, por isso que Jesus veio em terra, por isso que ele se manifestou em carne, por isso que ele caminhou 33 anos, por isso que Jesus chorou, Jesus suou, Jesus teve fome, Jesus passou pelas aflições, porque era necessário que ele vencesse cada área, que ele vencesse cada lacuna, para que não houvesse mais domínio sobre o homem. Amados, isso é tão sério, isso é tão verdadeiro. Não precisa abrir. 2 Pedro 2,19 diz assim: apóstolo Pedro, já na sua velhice, já bem experimentado, já com a sua caminhada bem alongada, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Amados, há uma necessidade de eu e você, a igreja de Cristo Jesus, ter um espírito vencedor. É necessário que eu e você viemos ter uma vida de vitória, de vencer tudo que é necessário, porque o que nós não vencermos, nós seremos escravos. É um princípio espiritual que muitos não observam ou não dão devido valor e relevância. Por isso que quando Golias ele afronta Davi e o exército de Israel, você sabe o que é que ele fala? Separa um homem para vir brigar, separa um homem para batalhar comigo. Aquele que vencer dominará o outro. Aquele que ferir, aquele que guerrear na peleja, será o dono do outro. É um princípio espiritual, era um princípio cultural de guerras. A vitória, ela não se torna uma opção quando você não quer ser mais dominado. A vitória se torna uma obrigação para os que não aceitam escravidão. Quem está aqui diz amém. Não é uma opção a igreja ser vitoriosa. Não é uma opção os filhos de Deus vencerem todas as suas batalhas. É uma obrigação. Pois o que não vencermos, nós tornamos escravos. Aquilo que nós não vencermos, dominará através da escravidão. Por isso que a primeira batalha de Davi a ser vencida não foi a de Golias, mas foi a dos irmãos dele. Você é como um cão perto do gigante. Vai tomar conta das poucas ovelhas do seu pai. Quem está aqui diz amém. A primeira batalha que Davi ele tinha que se tornar vencedor era contra as aflições da sua alma, era contra os ataques das suas emoções, era contra os ataques dos seus sentimentos. O esquecido, o pequenininho, o rejeitado. Quando Davi ele chega na presença de Golias para aquela batalha, ele já era vencedor. Ele não precisou derrubar Golias para se tornar vencedor, porque ele já tinha um espírito vencedor. Nada que dissessem contra ele paralisava ele. Nenhum ataque em suas emoções o colocava para baixo, porque ele sabia que ele não tinha opção. Ele nasceu para ser vencedor. Ele nasceu
para dominar as aflições e não ser dominado por elas. A vida, as pandemias, as circunstâncias, elas vão querer nos dominar. Elas vão querer vencer a nossa alma. Porque a vida é dura como para quem é mole, como diz por aí. Amados, eu queria dividir com vocês uma palavra profética. Obviamente nasceu no nosso plano de leitura, Gênesis 35, versículo 18. Abra comigo. Vamos falar de 3 pessoas: Jacó, Raquel e Benjamim. E eu quero que você agora tome posse de uma simbologia que eu ousadamente tomo posse da hermenêutica para te entregar. Jacó nesse momento aqui é Deus Pai para você e para mim. Raquel é o mundo e Benjamim é você. Quem está aqui? Benjamim foi o último filho de Jacó. Por isso que a palavra de Deus ela é clara lá no fundo, na frente, lá em Novo Testamento, que os últimos serão. O que foi que Deus fez? Deus pegou Efraim, o último dos últimos, a rapa do tacho, do neto, se colocou como filho, tomou o lugar de primogenitura. Pega Benjamim. Raquel tem um filho da velhice. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Só que a gravidez dela complica, porque nem sempre as coisas saem do jeito que se planeja. Quem está aqui? Na verdade, na maioria das vezes a vida, ela não vai sair do jeito que a sua alma planeja. Naquele momento, o final de gravidez de Raquel, ela se complica. E ela começa a ter muitas dores. Ela começa a passar muito mal. Ela passa por momentos de extrema dor, de dificuldade. Literalmente momentos de grande aflição. E momentos de grande aflição tem um intuito, na maioria das vezes, e até o poder de destruir futuros. Momentos de intensa aflição, de intensa dificuldade, tem capacidade de penetrar na alma de qualquer um. E tem poder de destruir tudo aquilo que foi planejado por Deus. Exatamente aconteceu com Raquel isso. Raquel, ela começa a passar mal, começa a ter dores, está perto de parir. A parteira fala: não, fica tranquilo, o menino vai nascer. Só que ela sente que ela estava se despedindo. E no versículo 18 nós aprendemos aqui: então Raquel, a sair a alma, porque estava prestes a morrer, chamou o filho de Benoim. Outras traduções falam Benoim, que significa filho da dor. A alma de Sara, ela é tão contaminada por um momento de aflição, que ela descarrega toda a sua frustração em cima do seu filho, querendo culpá-lo pela circunstância que aconteceu. Só que Raquel, ela tinha toda a maturidade necessária e possível para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela chama o menino de Benoim, mas o pai falou: não.
o pai intervém. Ele não será filho da destruição, porque Benoim significa filho do meu sofrimento. Na raiz significa filho do problema. E da mesma maneira que Raquel, pela sua aflição, ela vive um coração turbado e completamente contaminado, eu e você, pelo mundo, somos levados a tomar posse de Benoim. Só que da mesma maneira que Jacó, ele intervém e ele fala: não, ele será Benjamim, filho da destra, filho da felicidade, filho afortunado. O pai intervém sobre aquela gestação que foi contaminada e fala: não, esse não será o futuro do meu filho, esse não é o futuro desejado por Deus, ele será Benjamim, filho da mão direita, filho do lado direito, filho que não perde a direção. E aqui você começa a entender que Jacó, ele muda o nome de Benoim para Benjamim e fala assim: esse vai vencer a dor. Porque Deus não podia mudar o fato de que ele cresceu órfão. Quem está aqui diz amém. Mas Deus poderia mudar o fato de que ele não ia ser dominado pela dor de ter morrido a mãe no parto, mas ele ia ser dominado, ele ia ser sustentado pela destra de Deus. Aquele menino, aquele homem, ele não ia ser aquele que ia ser conhecido por ter ajudado de matar a mãe, mas ele ia ser conhecido por aquele que ia ser sustentado pela destra do Pai. Eu e você não somos tão diferentes de Benoim, porque na nossa trajetória muita aflição nos acomete. Na nossa trajetória, na nossa infância, adolescência, juventude, muitos de nós somos acorrentados pelas aflições. Somos literalmente filhos das dores. Somos literalmente gerados pela rejeição. Literalmente somos gerados pelas circunstâncias. Literalmente aceitamos de maneira, muitas das vezes inconsciente, uma identidade de um filho do problema. Só que Jesus Cristo em Deus, ele toma uma posição idêntica à de Jacó, e ele aborta a maldição e a declaração que o mundo quer dizer a meu e a seu respeito. Jacó falou: não, o meu filho não vai viver dominado por essa dor o resto da vida. Não, o meu filho não vai viver dominado por essa maldição. Não, ele não será filho da dor, ele será filho da felicidade. Naquele momento, Jacó, ele toma a frente profeticamente. Ele poderia ter sido contaminado pelas dores de Raquel, afinal de contas era sua esposa, que passou a vida toda com ele. Mas ele discerne no espírito, ele recebe a direção que vem do alto. Não é esse o plano de Deus para meu filho. Amados, eu e você, muitos de nós, temos vidas, temos dificuldades, temos anseios e aflições parecidos e até pior do que Benjamim. E a vida, o mundo que jaz no maligno, tentará a todo custo gerar uma identidade de Benoim. Vai tentar gerar uma identidade do filho problemático.
do filho da impiedade, do filho da dor. Só que não é esse o projeto de Deus. Independente das aflições que passou a minha e a sua gestação, independente das aflições que nos acometeram em qualquer estação da nossa vida, para Deus, eu e você sempre seremos o filho do lado direito. A primogenitura de Jesus é liberada sobre todos aqueles que creem. Amados, isso é tão forte porque essa profecia na vida de Benjamim, ela foi tão contundente e tão poderosa, que Benjamim, aonde ele passou, ele recebia 5 vezes mais do que seus irmãos. Ele tinha uma porção quíntupla. Aquele que tinha sido renegado pela infelicidade de sua mãe, por um lapso de aflição e de dor, ele tinha tido a sua vida completamente transformada. Aquele jovem se tornou o baluarte da família. Aquele jovem se tornou remédio para os irmãos. Quem está no plano de leitura? Aquele que era para ser o filho problemático se torna a âncora de Deus sobre a casa de Jacó. Aquele que era para ser um enxotado, lá vem ele. Aquele dali, o nome dele é aborto aos inversos, porque ele ia ser conhecido como os abortos aos inversos. Matou a mãe para nascer. Só que ele era conhecido como filho do lado direito, que não perdia a direção. Ele se tornou um baluarte em sua casa, ele se tornou remédio para os irmãos, e ele se tornou cura para o próprio pai. Quando vencemos a dor, nos tornamos remédio para os outros. Quando vencemos as dores que nos são impostas pelo mundo, porque no mundo você e eu teremos aflições. Jesus não mentiu, mas ele falou: eu venci o mundo e você também vai vencer. Fala para o irmão do seu lado, você que está em casa, por onde, sei lá quem você está, fala assim, ó: vencedores, vencedores. Vencedores nada mais são do que pessoas que venceram suas dores, que venceram seus piores inimigos, que venceram seus sentimentos e emoções. Vencedores bíblicos não são aqueles que vencem pessoas alheias. Os vencedores bíblicos são aqueles que vencem as suas aflições, que vencem as suas lamúrias, que vencem as suas dores. Você quer ser um vencedor? Vença a sua dor. Nenhuma dor é maior do que a destra do Pai. Nenhum passado doloroso é pior do que a destra de Deus. Aquele que ia ser o filho problemático se tornou o filho afortunado. Instrumento de Deus para uma família. Quando os irmãos vão encontrar José, quem é que Deus usa para curar o coração de José? Benjamim. Ele não aguentou ver Benjamim. Ele falou: aquele menino que era para ser o problemático, ele se tornou um filho abençoado. Quando José no Egito vê Benjamim, ele se quebranta. Cada um recebeu de José roupas, moedas, dádivas, que estavam na verdade comprovando que José estava curado. Mas Benjamim recebeu 5 vestes. 5 vestes. Quando a pessoa ela é curada em suas dores,
ela está apta a viver a abundância. Quando a pessoa ela não vive mais à mercê de suas dores, das suas aflições e das suas dificuldades, essa pessoa está apta para a abundância. A pessoa, ela não fica mais presa no que ela tem, ou no que ela deseja, ou no que ela deixa de ter. Porque nós estamos descobrindo dia após dia que, na verdade, quando nós murmuramos é porque estamos apaixonados pelo que não temos. O murmurador é um apaixonado pelo que ele ainda não tem. Então ele murmura porque ele não tem o que ele é apaixonado. Só que você não vê em toda a história Benjamim reclamando, retruncando, lamuriando. Você vê Benjamim levando vida. Quando ele chega no Egito, ele leva vida. Até então, José estava transtornado, decepcionado, amargurado com o que seus irmãos tinham feito. Mas aquele jovem que venceu a dor, ele conseguiu levar José a vencer a dor dele. Porque quem vence a dor se torna remédio. Mas quem não vence suas dores se torna veneno. A promessa, abra comigo em Gênesis 49, 27. Jacó está prestes a ir embora. E ele faz uma oração simples para Benjamim. Para Deus que vão vencer as dores. Você quer saber o nível de maturidade que Deus espera de mim, de você, dos filhos maduros? É aqueles que vencem suas dores. Jacó ora por Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Aleluia. Quem está aqui? Mas o que foi que Benjamim despedaçou? Fala para a pessoa do lado, da dor. Você procura em toda a história o que foi que Benjamim despedaçou. Ele despedaçou a dor. Como um lobo feroz, ele pegou as lamúrias, as decepções e destruiu. Ele venceu a dor. Pela manhã ele devora, e de tarde ele divide os despojos da guerra. Ele divide a cura das dores. De manhã ele vence a batalha. Quando jovem ele vence a batalha. Receba no seu espírito. Quando jovem ele vence a batalha, para quando ele for velho, ele ensinar a eu e você nos tornar vencedores. Romanos 12, 21, sabe o que é que diz? Não deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tudo que o inimigo queria era que Benjamim, Benoim, se tornasse aquele que foi vencido pelo mal, pela dor, pela aflição. Mas Benjamim, pelo bem que Jacó fez, Jacó venceu o mal com o bem. Não, mal contra mal não. Raquel morreu, mas a culpa não é dele. Ele será o filho da mão direita. Jacó vence o bem. O bem vence o mal. O bem vence a dor. A felicidade da destra de Deus vence a dor. Não te deixes
vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Você precisa vencer as falsas profecias contra a sua vida. Você sabia que o diabo é falso profeta? Toda seta inflamada do diabo é uma falsa profecia. Eu não vou conseguir, eu não tenho ninguém, eu não consigo, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Falsas profecias. Não importa de quem saiu, são falsos profetas. Epa, babafá. Não importa se seu pai, se sua mãe, se sua tia, se sua avó, se seus amigos disseram que você é Benoí, cai por terra. Filhinhos, 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus, porque tendes vencido os falsos profetas. Oh meu Deus do céu. Porque maior é aquele que está em vós do que o que no mundo está. Eita lamandaia, ei parabaçou, ei. Raquel tinha sido uma falsa profeta. Só que aí Deus usa Jacó falar: nananina não. Você passar uma página, se você abriu, se não, 1 João 5,4. Aleluia. Enquanto você abre 1 João 5,4, Jesus ele finaliza 7 cartas a 7 igrejas, sabe falando o quê? Ao vencedor. Deus só trabalha com vencedor. Papapá. Eita, labadaia. Enquanto você fica aí em 1 João 5,4, mas eu vou falar, sabe o que é que ele diz à igreja de Éfeso? Ao vencedor, dá-lhe o direito de que se alimente da árvore da vida. Epa, babá, quem vencedor se alimenta da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, o vencedor de modo nenhum, de modo algum, sofrerá dano na segunda morte. 7 igrejas, 7 promessas, 7 vencedores. Para a igreja de Pérgamo, ao vencedor dá-lhe o direito do maná escondido. Quem está atrás do maná escondido eu quero, meu Deus do céu. Quem quer os mistérios de Deus? Quem quer conhecer o maná escondido? Vença as dores. Você não é um coitado filho da dor. Para a igreja de Tiatira ele fala: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Vença as dores e você terá autoridade. Vença as aflições. Ninguém é maior do que aquele que está em você. Para a igreja de Sardes, o vencedor será se vestido de vestes brancas, e de modo nenhum será apagado do livro da vida. Para Filadélfia ele fala: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá. Para Laodiceia ele fala, e aí finaliza: ao vencedor dar-lhe-eis sentar comigo no meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai.
Quando aqueles choram, quando João começa a chorar, ele fala: cala a boca, para de chorar, o leão da tribo de Judá venceu. Primeira João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, quem está entendendo? Jacó, ele tirou a filiação de Raquel e entregou Benjamim para Deus. Amado, isso é muito forte. Acho que vou ter que desenhar. Jacó falou: não, ele não vai ser nem meu filho, nem de Raquel. Ele vai ser filho do Jeová. Ele vai ser filho do Deus vivo. Oh, papassuri Antanaia. Jacó não vai ser Benoim, filho de Raquel e Jacó da dor, não. Vai ser filho da destra do Altíssimo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem ser Jesus, o Filho de Deus? Para a gente abra Romanos 8. Opa, papapá, suianta, rabachurianta. Enquanto você abre Romanos 8, 31, eu só quero ler um textozinho. Apocalipse é o livro dos vencedores. Eu vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Fica aí, Apocalipse, fica aí em Romanos 8. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estarás com eles. Eles enxugará todas as lágrimas, e a morte não mais existirá. Não haverá luto, pranto ou dor. Eita Deus tremendo. Porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse: tudo está feito. Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E versículo 7: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, os covardes que não vencem, está escrito: os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte caberá para esse. Será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, para os que não sabem, a segunda morte. Deus tem uma promessa para os vencedores. Só que não é, amados, uma vitória carnal, uma vitória almática. É uma vitória de Jesus. Te dá uma paternidade e as dores da sua alma serem aniquiladas. De você entender a sua identidade em Deus, e não mais obstante você imaginar que o seu futuro foi determinado pelas suas aflições. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E no versículo 34: quem
Versículo 33, perdão. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por vocês. Quem nos separará? Preste atenção. Será tribulação? Será angústia? Ai, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias à morte. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Porém, sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Paulo, ele fala à igreja de Romanos: não tem nada que em Cristo Jesus vocês não possam vencer. Não tem dor, não tem aflição, não tem decepção, não tem nada. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem anjo, largura, profundidade. Nada pode impedir que você seja um vencedor. Por meio daquele que me amou. O que foi que aconteceu com Benjamim? Foi amado por Jacó, acabou. Ele cresceu, sabe como eu sou amado por meu pai? Eita labadaia. Eu tenho um pai que me ama e me quer na destra. A culpa dele não foi o passado ser esquecido. A cura dele não foi, a cura dele foi ele ser amado. Eu te amo, você é um filho amado, filho da destra. Por isso que Paulo fala: porque nós somos vencedores pelo meio daquele que me amou. Contra o amor não há dor. As pessoas que são dominadas pelas suas dores é porque não conheceu o verdadeiro amor. Versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente por vir, nem poderes, nem altura, profundidade, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Você foi chamado para vencer as dores. Você foi chamado de vencedor. A destra do Altíssimo te torna vencedor sobre as dores, pelo meio daquele que te amou primeiro. Faz nova todas as coisas. A vida de Benoim se tornou novinha em folha. Ele foi tão usado por Deus, ele foi tão poderoso de ter vencido a dor que a vida quis te causar, que ele pôde despojar, ele pôde dividir a cura dele. Ele dividiu a cura com José, com Simeão, com Rubens. O mais novo se tornou o lobo que caça e que alimenta os irmãos. Quando você é curado de suas dores, quando você vence suas dores, você se torna capaz de alimentar os outros. Ei, Pavassu e Antanaia. Ei, Xaramandaia. Jesus te chama hoje. Você não é Benoim. Você é o filho da destra, o filho do amor de Deus, aquele que pode vencer todas as dores. Oh, aleluia. Se você é essa pessoa, se coloque de pé no seu lugar. Se você não aceita mais ser dominado pelas dores, se você não aceita ser dominado pelas aflições, porque aquele que vence torna escravo daquele que venceu. Hoje você, Rebassuriantanai, hoje eu e você em Cristo Jesus podemos dominar as dores, podemos dominar as aflições, podemos dominar as angústias, podemos dominar o passado, porque nós vencemos em amor de Cristo.
Aleluia. Se você tomar posse dessa palavra, se você tomar posse dessa palavra, se você tomar posse dessa promessa de Benjamim, aquele que de manhã esbagaça a dor e de tarde divide o remédio, o barabachoriantarabachoriantanai, o papassoriantaredecarabachoriantanai. Você que está em sua casa, arabassoriantanai, muitos estão dominados pelas dores. Oredecassoriantanai, shiriantanai, as dores do passado, as dores das frustrações. Erebachoriantanai, o mundo tem tentado declarar como Raquel, filho do problema, mas você não é um filho do problema, você não é uma filha do problema, você é uma filha da destra do Altíssimo. Oredecassoriantanai, a destra do Altíssimo faz nova todas as coisas. Oredecarabachoriantanaia, a destra do Altíssimo, a filiação, filhos de Deus venceu o mundo, filhos de Deus venceu o mundo. Oh! Não tem passado que a paternidade de Deus não venha curar. Oh! Jacó falou: filho da dor não, filho da dor não, filho da dor não, filho da dor não, é filho do amor. Oh! Oh! Filho da dor não, eu não criei filho para ser filho da dor. Rachoriantanária, ele é filho do amor, ele é filho do amor. Xarabaçu, xarabaçu, Rachoriantanai. Você que está em sua casa, você que está nessa igreja, você foi chamado para ter um espírito vencedor, um espírito que vence as dores. Não importa se te machucaram, não importa se te amaldiçoaram, não importa se a vida te pressionou. Rabassuriantanai, Rachuriantanaia, você não é filho da dor, você é filho do amor. Vencedores, vencedores, vencem as dores, vencem as dores. Oh! Ei, Jacó falou: o remédio para Benoim é a destra de Deus. O remédio para Benoim é ser filho do amor, filho da felicidade, filho do Senhor, filho do Senhor. Berebarabassou. Deus está levantando uma geração de Benjamim. Deus está levantando uma geração de Benjamim. Deus está levantando uma geração de Benjamim que despedaça a dor de manhã, 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 despedaça a dor de manhã.